Vamos ver como carregar eletricamente um corpo condutor e nele aplicar a lei de Gauss para ver as suas peculiaridades. A forma mais simples de carregar um corpo condutor é colocar que vai ficar ligado a uma fonte de tensão, colocar esse corpo em contato com o corpo que se deseja carregar. Vamos ver como isso é normalmente feito e quanto de cargas efetivamente é possível de ser transferida de um corpo para o outro. E usando a lei de Gauss, vamos ver onde essas cargas ficam localizadas nesses corpos. Primeiro a gente vai usar um condutor maciço e depois a gente vai ver também um condutor oco, que representa, por exemplo, uma caixa metálica. A gente vai também analisar a situação quando temos uma carga suspensa dentro da cavidade do corpo oco, que é uma representação de um circuito elétrico dentro de uma caixa metálica. Usando a lei de Gauss, vamos ver como fica o campo elétrico e a distribuição de cargas nesse corpo condutor. Essa análise do corpo oco vai possibilitar a gente falar de blindagem eletrostática. Vamos ver o que é e como essa blindagem funciona. Vamos lá. Vamos ver a transferência de carga entre corpos. Vamos usar corpos esféricos, pois nessa geometria a gente tem umas fórmulas bem estabelecidas. Aqui você tem uma esfera metálica, digamos que seja A. Ligando ela a uma fonte DC, eu vou ter uma certa quantidade de carga nessa esfera. Essa quantidade de cargas é dada por essa fórmula, onde V é a DDP, é a tensão que você coloca na fonte, e R é o raio da esfera. Sabendo a tensão que eu apliquei, eu vou ter então a quantidade de cargas no corpo. Encostando uma segunda esfera, digamos uma B, as duas ficam com o mesmo potencial. E depois separando elas, eu vou ter uma certa quantidade de cargas transferidas para o segundo corpo. Medindo a tensão nesse segundo corpo, eu consigo obter a quantidade de cargas que foi transferida. Aqui está um gráfico dessa quantidade de cargas transferida em relação ao tamanho relativo das esferas. O que se observa é que se as duas esferas forem idênticas, que é esse caso aqui, após a transferência, o segundo corpo fica com algo em torno de 70% da carga de A. Portanto, esferas idênticas não ficam com cargas iguais. Você transfere apenas uns 70% da carga. E essa transferência ela pode ser maximizada. Quando a gente pega um corpo carregado muito maior que o corpo que está ligado à fonte, a gente consegue uma transferência muito maior. Embora esse estudo tenha sido realizado com esferas, ela é válida para qualquer objeto desde que nós consideremos as dimensões de suas superfícies. Mas onde essas cargas ficariam nos corpos? Na superfície ou no miolo desse material? Vamos ver isso. A carga no corpo é determinada pelos elétrons. Vamos ver a localização dessas cargas em um corpo com excesso ou falta delas. A gente vai estar sempre considerando uma situação de equilíbrio eletrostático, ou seja, todas as cargas estão paradinhas ali. E vamos usar a lei de Gauss. Temos então um corpo com uma área superficial SC que está com um excesso ou falta de cargas. O campo elétrico no interior ele deve ser nulo. Caso não fosse, a gente teria corrente elétrica e um aquecimento ôhmico no corpo. Isso todos sabem que não acontece. Se você ligar um fio a um polo de uma pilha, ele não vai se aquecer. Isso porque o campo elétrico dentro do fio, ali dentro do material mesmo, do cobre mesmo, ele é zero. Portanto, o campo elétrico aqui dentro vai ser zero. A gente não está falando do campo elétrico atômico. Esse campo elétrico está ali no material. O que estamos nos referindo é um campo elétrico macroscópico. É um campo que permeia o meio. E esse campo que permeia o meio que é nulo. Para usar a lei, vamos pegar uma superfície gaussiana, uma superfície fechada, ligeiramente menor que o volume do corpo. Então ele acompanha todo o relevo que o corpo vem a ter. Essa superfície fechada está tão próximo da superfície do corpo que dentro dela efetivamente está o corpo e fora dela a superfície do corpo. É um cenário bem idealizado. O fluxo do campo elétrico nessa superfície gaussiana vai ser zero, pois o campo elétrico é nulo em todos os pontos dessa superfície. Pela lei de Gauss, se o fluxo é nulo, a carga interna é nula, ou seja, não existe cargas no interior da superfície gaussiana. Bom, se as cargas não estão dentro, as cargas só podem estar fora dela. E como fora dela só existe a superfície do corpo, então as cargas estão na superfície do corpo. Então temos isso, um corpo carregado, um campo elétrico nulo no interior
e cargas e linhas de campo nascendo ou morrendo na superfície. Aqui no nosso caso é carga positiva, então ele vai estar nascendo da superfície. Agora, se eu quiser saber do campo elétrico em algum ponto, será que seria possível determinar esse campo usando essa lei? Vamos ver isso. Aqui eu tenho o corpo carregado e o ponto P. A gente quer saber se é possível determinar o campo nesse ponto. Para usar a lei de Gauss, a gente precisa definir uma superfície fechada. Suponha que seja esta, com seus normais em cada elemento, sempre apontando para fora, e seus respectivos campos, que são esses vetores vermelhos. A gente tem a lei de Gauss. Vamos lembrar o significado dessa integral. Essa integral é o limite dessa soma, do fluxo em cada elemento. Quando o número dessas áreas elementares é muito grande, ou seja, o n vai para o infinito, isso faz também com que o ΔA fique muito pequeno, um infinitesimal dA. Esse campo no ponto P é um desses campos que aparece aqui nessa soma, digamos que seja esse aqui. Veja que eu não sei o ângulo que ele faz com a normal, muito menos a área do seu elemento. E também não sei do campo o ângulo com a normal e a área de todos os outros elementos. Portanto, não é possível isolar matematicamente esse campo dessa equação. O que eu sei é que nesse limite de n indo para infinito, o resultado da soma de todos eles dá a carga interna dividido por ε0. Portanto, não é possível determinar o campo E no ponto P usando a lei de Gauss dessa forma integral. Mas a gente vai ver que existem alguns casos em que é possível resolver essa soma. A gente vai ver isso no próximo vídeo. Vamos determinar a localização das cargas no caso de um corpo oco, que representaria uma caixa metálica. Aqui o corpo, então a gente quer saber onde estão as cargas. Para encontrar a resposta, a gente vai usar a lei de Gauss. A gente viu que o campo elétrico é nulo no seu interior, ali no material. Para usar a lei de Gauss, vamos tomar uma superfície fechada, de área SG, ligeiramente maior que o volume da cavidade. Então ela se encontra dentro do material. E dentro dela encontra-se toda a cavidade com sua superfície e fora dela o material em si. Essa superfície gaussiana tem uma área SG e a superfície da cavidade tem uma área SC. A superfície gaussiana SG permeia o meio onde o campo é nulo, portanto o fluxo nessa superfície vai ser zero. Então, pela lei, a carga interna é nula. Portanto, as cargas não se encontram na superfície interna do corpo, ou seja, não se encontram na superfície da cavidade. Mas aí vem uma questão: se a gente tiver uma quantidade igual de cargas positivas e negativas, a soma delas vai dar zero e eu teria então cargas na superfície da cavidade. Será que isso pode acontecer? Vamos verificar. Existindo uma mesma quantidade de cargas positivas e negativas na superfície da cavidade, o que daria uma carga líquida igual a zero, tendo essas cargas, a gente deve ter um campo elétrico nesse local. Aqui o corpo e o campo zero na parte maciça. E com as cargas, a gente teria algo desse tipo aqui. Para cada carga positiva, tem uma carga negativa. E quando somam todas as cargas, dá zero. Esse campo deve satisfazer uma outra lei que nós vimos antes. A integral de linha desse campo no contorno fechado deve ser igual a zero, onde esse gama representa o contorno da integração. Então, no corpo com o campo, vamos definir um contorno de integração como esse aqui. Ele é fechado e aqui na cavidade ele acompanha a linha de campo. E depois ele segue para dentro do material e volta ao mesmo ponto de partida. Usando esse contorno, eu tenho então a integral de linha no contorno fechado é igual à integral indo de A até B, que é dentro da cavidade, e depois de B até A, que é pelo material. Entre A e B, o cálculo é na cavidade. Como supostamente temos um campo E nessa região, então vamos ter algo diferente de zero. Se esse campo fosse uma constante, a gente teria um E escalar vezes um comprimento de um percurso. Vamos deixar escrito assim, algo diferente de zero. No percurso de B para A, eu estou dentro do material, onde o campo elétrico é nulo. Então, nesse trecho, a integral de linha vai dar zero. Portanto, a integral de linha por todo o contorno vai ser algo diferente de zero. Mas para o campo existir, essa integral deveria dar zero. Como não dá, esse campo na cavidade não existe. E não existindo o campo, também não existe nenhuma carga na superfície da cavidade, como a gente supôs no início. Então, cargas em excesso não estão nessa região, ela deve estar fora dela. Vamos ver.
Onde estão as cargas? Aqui eu tenho o desenho do corpo de novo. Estamos procurando onde estão as cargas. Vamos pegar uma superfície gaussiana ligeiramente menor que o volume do corpo. Dentro dessa superfície gaussiana existe o corpo em si e fora apenas a superfície do corpo. Agora, o campo elétrico é nulo em todos os pontos dessa superfície gaussiana. Então, essa integral do fluxo vai dar zero. E isso quer dizer também que a carga no interior deve ser zero. Bom, se as cargas não se encontram em nenhuma região no seu interior, então ela só pode estar fora dela. E fora dela só existe a superfície do corpo, que é onde as cargas vão estar. Então teremos algo do tipo corpo, o campo nulo na cavidade e no material, e fora um campo elétrico. E cargas na superfície, com uma densidade superficial de carga sigma, que para esse corpo todo disforme não vai ser uniforme naturalmente. Para cada local eu vou ter uma densidade de carga diferente. Em suma, no corpo oco, as cargas ficam distribuídas na superfície do corpo, então a gente tem uma densidade superficial de carga sigma, vai existir um campo elétrico no exterior, e no interior o campo elétrico é nulo em todo o volume, tanto na cavidade quanto no material. Vamos ver agora como fica o campo e as cargas na superfície de um condutor oco com uma carga mais que zero suspensa nessa cavidade. Vamos pegar uma carga positiva. Essa carga suspensa na cavidade, ela representa, por exemplo, um circuito alimentado por uma pilha ou uma bateria, e todos eles dentro de uma caixa metálica. Aqui na nossa análise, a gente vai supor que a gente desconhece que existe um campo elétrico associado a uma carga, ou seja, vamos supor que nós desconhecemos a lei de Coulomb por completo, e vamos usar apenas a lei de Gauss. Primeiro a gente pega uma esfera bem pequena, muito próximo da carga. Aqui o desenho um pouco exagerado. O vetor normal dos elementos de área dessa esfera vai ser radial. Então todos vão estar ao longo da reta que vem do centro em direção ao elemento na superfície, e sempre apontando para fora. A carga interna é mais que zero, portanto o fluxo é a carga interna dividido pela constante. Esse fluxo vai ser uma quantidade numérica positiva, pois a carga é positiva. Isso quer dizer que o produto escalar do vetor E com o vetor N ele deve ser positivo. Eles têm a mesma orientação. E isso vai acontecer em todos os elementos de área dessa esfera. O E aponta para fora dessa superfície. Agora, se o resultado fosse um número negativo, então isso significaria que o campo seria antiparalelo ao vetor normal, ou seja, ele apontaria em direção à carga. Veja que tudo isso é o que a gente já sabe da lei de Coulomb. Mas não foi preciso usar essa lei. A lei de Gauss mostrou tudo o que previamente nós vimos na lei de Coulomb. Bom, linhas de campo iniciam e terminam em cargas. Aqui no nosso caso, ela inicia na carga suspensa e o único local onde eles podem terminar é em cargas na superfície da cavidade. Então a gente deve ter algo desse tipo aqui. Vamos ver se isso é verdade e, se for, ver a quantidade total de cargas nessa superfície dessa cavidade. Então, para aplicar a lei de Gauss, vamos pegar uma superfície fechada ligeiramente maior que o volume da cavidade, desse jeito aqui. Como está em equilíbrio eletrostático, o campo do material vai ser nulo. Então, o fluxo nessa superfície vai ser zero. Então, pela lei, isso significa que a carga interna é nula. Dentro da superfície, nós temos uma carga suspensa mais que zero. Então, nós devemos ter menos que zero na superfície da cavidade, pois dessa forma o total, somando os dois, mais que zero com menos que zero, vai dar zero. Mas de onde teriam surgido essas cargas menos que zero? Como o corpo é neutro, se nós tivermos uma carga menos que zero na superfície da cavidade, a gente deve ter uma quantidade mais que zero em outro local do corpo. Usando uma superfície gaussiana um pouco menor que o volume do corpo, como fizemos antes e não vamos repetir aqui, a gente tem que essa quantidade mais que zero vai estar na superfície do corpo. Então o cenário final é isso aqui. Tenho na cavidade uma carga total menos que zero, ou uma densidade superficial menos sigma zero, e na superfície do corpo, cargas e campo elétrico. Nessa superfície, uma quantidade de cargas mais que zero distribuídas conforme uma densidade sigma zero sobre esse corpo. E o campo elétrico nessa região externa. Portanto, em suma, o que nós temos? Campo na cavidade, cargas de sinal oposto na superfície da cavidade,
campo nulo no material, cargas na mesma quantidade que a carga suspensa distribuídas na superfície do corpo e, naturalmente, um campo elétrico fora dele. Vamos usar isso para falar de blindagem eletrostática. Esse aqui é o cenário que nós temos quando temos um condutor oco representando uma caixa metálica, por exemplo, com uma carga suspensa no seu interior que estaria representando um circuito. Então nós temos carga na superfície interna e externas e campo elétrico no interior e exterior da caixa. O potencial no corpo vai ser diferente de zero, digamos que um certo φ0. Vamos ligar esse corpo a um terra através dessa chave S. Quando a gente fecha a chave, devido à diferença de potencial, a gente vai ter uma corrente fluindo entre o corpo e o terra. Essa corrente neutraliza as cargas nessa superfície e, naturalmente, vai eliminar o campo externo. E no final a gente tem o potencial do corpo igual ao do terra. Esse corpo oco aterrado ele é chamado de blindagem eletrostática. Se a gente tiver uma carga interna sem contato com a parede, o campo elétrico externo vai ser nulo. Com a blindagem você não perturba nada que esteja no meio exterior. Embora a gente não tenha demonstrado, mas dá para fazer com uma análise semelhante do que nós fizemos aqui, essa caixa metálica aterrada vai blindar também o que está dentro da cavidade de algum campo externo ao corpo. Isso aqui é uma caixa de alumínio que é usado para criar a blindagem eletrostática. Esse aqui tem um circuito dentro, é um circuito amplificador alimentado por pilhas e baterias. E aqui o adaptador que liga o circuito ao exterior. Na parte central tem um condutor que faz essa ligação. E isolado dele tem um cilindrozinho que está em contato com a caixa. Essa caixa pode ter furinhos de ventilação como esses, que por serem pequenos não vão afetar a blindagem. Aqui uma chave liga-desliga e mais um adaptador. E sempre se usa cabos blindados. Aqui a gente tem ele com o conector. Ele tem uma malha condutora no exterior que envolve um condutor central. Depois é só colocar esse conector na extremidade. No conector, o fio central do cabo está ligado aqui e a malha nessa parte externa. Para operar, a gente liga o cabo na caixa e a outra extremidade é ligada ao instrumento, que também tem um adaptador semelhante ao que está na caixa. Com o cabo colocado, toda a parte externa dos conectores, adaptadores e cabos e a caixa metálica vão ficar todos conectados em comum. O terra é definido através do plug do instrumento, por esse pino do meio. Quando eu coloco na tomada, o instrumento vai ficar aterrado e como ele está em comum com a caixa metálica vai ficar automaticamente aterrada. E dessa forma ela funciona como uma blindagem eletrostática. Resumo. Vimos pela lei de Gauss que na condição de equilíbrio eletrostático, num corpo condutor, o que a gente tem? Primeiro, estando o corpo eletricamente carregado, as cargas se localizam na superfície do corpo. E isso vale tanto para o corpo maciço quanto para um corpo oco. E no caso do corpo oco, se a gente tiver uma carga suspensa na sua cavidade, a gente vai ter um campo elétrico tanto na cavidade quanto no exterior do corpo. A gente tem ainda cargas distribuídas na parede da cavidade, que são cargas induzidas, e cargas na superfície do corpo. E se a gente pegar e aterrar esse corpo, a gente elimina o campo elétrico externo e as cargas que estão na superfície do corpo, elas deixam de existir. Então, nesse caso do corpo aterrado, o campo elétrico fica confinado apenas dentro da cavidade. E isso é chamado de blindagem eletrostática. É isso aí.